Eu sou a professora Nazaré. A aula de hoje é redação. Vamos estudar sobre conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Elemento de um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflitos. Personagens podem ser reais e fictícios. Preciso ter um ou mais seres vivenciando sua história. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Narrador-personagem é aquele que, além de estar narrando, participa da história. Narrador-observador, ele não participa da história, porém, ele relata todos os fatos a partir da observação. Já o narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história. Porém, ele conhece todos os detalhes da trama. O tempo, as narrativas passam em um período determinado. Já o espaço pode ser explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. E já o conflito é uma situação gerada por uma das ações iniciais e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Todo texto tem uma estrutura. A estrutura do conto é dividida em 4 partes: introdução, desenvolvimento, onde vai surgir o conflito, o clímax, que é o momento da maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E, por fim, a conclusão, que é a solução do conflito. Aqui temos alguns tipos de conto. Temos o conto de fada, que a gente pode também chamar de conto maravilhoso. Temos o conto de terror e o conto fantástico. Bom, essa aqui é uma pequena explicação sobre o conto. Gostaria que vocês pegassem o livro de língua portuguesa e fossem lá na página 36. Aqui na página 36, temos um texto, O Temporal no Amazonas. Ele é um conto no qual os personagens eles enfrentam uma tempestade durante uma viagem de canoa. Será que tudo dará certo? Então me acompanhe na leitura. Passamos o dia em Ponta Alegre, aldeia dos índios Maués, banhada pelo rio Andirá. Muito aprendi com o jovem Tuxauá, conhecedor de ervas mágicas e amigo das estrelas. Ao entardecer, saímos de canoa com motor de popa, rumo da freguesia, pequenina comunidade no coração da floresta. Era tempo de cheia, soprava de leve o vento geral. Éramos 4 a bordo. Viajamos rente à margem abarrancada. Já na metade do percurso, quando de repente o temporal desabou. Este vai ser dos medonhos, disse sereno. Lá na popa, onde manejava o motor, morou
um índio, meu amigo, junto a ele no chão da canoa, seu filho, um menino, todo encolhido de frio. Lembro-me de que, antes de escurecer totalmente, do banco da frente, onde eu viajava, virei-me e vi o brilho intenso dos seus olhos enorme. Era o pavor, na proa, sem camisa, o caboclo Jari, morador da freguesia. Enfrentamos o temporal, um silêncio solidários. A correnteza crescia, a canoa se embalaçava na alta crista das ondas. Depois se despencava com um fragor. A chuva nos vergastava por todos os lados. Houve um momento em que não vimos mais nada. Repetidas vezes a proa tocava no tronco. O baque surdo, a canoa parecia que ia virar. Moron inclinava o motor para a frente, de jeito que a hélice ficava fora da água. Só os relâmpagos nos ajudavam, cortando o céu de um lado a outro. A luz fugaz nos mostrava um tronco enorme, um pedaço de árvore, ainda com ramos frescos, já que em cima de nós, o índio, o ágil e calado, desviava da canoa um golpe de leme. A escuridão era tanta que eu sequer enxergava a minha mão aberta a centímetros do meu rosto. Mesmo assim, em alguns instantes tive a certeza que o piloto conseguia distinguir, dentro da treva espessa, alguma coisa das águas e das margens, um filho da floresta. A tempestade cessou pouco antes de chegarmos à freguesia. E duas coisas aconteceram que eu preciso contar. A primeira é que, de repente, demos com várias canoas vindo em nossa direção. Eram homens e mulheres daquele pedaço verde do mundo. Certo que devíamos chegar no começo da noite. E nossa tardança já era tanta. Nos sabíamos surpreendidos pelo temporal e decidiram ir nos encontrar para nos salvar. Quando nos viram, foi um imenso e prolongado grito de alegria, saído de todas as bocas, do coração solidário. A segunda coisa é que depois do temporal, o céu acendeu e todas as suas estrelas que brilhavam enorme, pairando soltas no campo da noite. Bom, crianças, esse texto, né, ele é um conto. Deu para perceber que é um conto cheio de aventuras, né? Vocês perceberam que navegar pelo rio, né, não é tão fácil, né? Você pode se deparar com a mudança do clima, né? E com a correnteza do rio. E só quem mora mesmo na natureza, nessa floresta, é capaz, né, de viver, até mesmo de respeitar, saber, né, como dominar. A gente que mora na cidade, provavelmente a gente ia se deparar com medo, né? Agora dá para perceber que o personagem, ele não ficou tão apavorado porque ele se sentiu seguro, estando com esse índio, né? E que sabia lidar muito bem com a situação. Gostaram da história? Legal, né? Uma aventura em tanto. Aqui na página 38, a gente tem atividade relacionada ao texto, tá? A primeira questão, gostaria que vocês fizessem com alguém da família, com o pai, uma tia ou irmão, tá? Porque a primeira questão é um diálogo, é uma conversa, né? Pra gente tentar interpretar ainda mais, tá bom? Aí temos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta questão. Temos exercício também na página 39, tá?
Essa atividade vai até a questão 7, ok? E a 8ª questão também é para fazer, tá bom? Então, só para reforçar, atividade na página 38 e na página 39. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo e-mail, tá? Ou naquele WhatsApp que eu mando mensagem para os pais de vocês, ou até mesmo na mensagem da plataforma Unoí. Bom estudo!